é um nome sugestivo, que é um nome acolhedor. E eu até brinquei quando cheguei, eu achei que eu estava nos Estados Unidos, mas na verdade eu estou num cantinho do Brasil, num pedacinho do Brasil aqui em Piba, nos Estados Unidos. Então quando a gente entra aqui, para vocês eu acho, deve ser como se entrasse no Brasil de vez em quando, é como se atravessasse o túnel do tempo. É como se tivesse sabe aquele buraco do Triângulo das Bermudas, que a pessoa entra e sai no mundo espiritual, tem algumas pessoas que acreditam nesses portais, né? Então é como se fosse um portal direto para o mundo espiritual. Lá em Guarapari, na cidade em que eu resido, tem um bairro chamado Santa Mônica. É um bairro que na década de 70 foi habitada por uma comunidade alternativa, uma comunidade de hippies. Então, acredita-se que lá tem um local que tem uma passagem. Se você achar esse portal, você consegue entrar no mundo espiritual, direto, com corpo e tudo, como aconteceu com Elias, que entrou com corpo e tudo na carruagem de fogo. Então, digamos que aqui é como se fosse um portal para a gente ir para o Brasil, sem pagar a passagem aérea, o que é bom, sem ficar uma noite inteira dentro do avião ou um dia inteiro. Então é um portal entrar aqui no Cantinho de Luz. O nosso tema de hoje, que a Chiris nos pediu, seja feliz hoje. Talvez a Chiris se inspirou no estudo que fazemos da última obra da Joana de Ângeles, Seja Feliz Hoje, psicografada pelo nosso Divaldo Pereira Franco, que trouxe essa contribuição extraordinária através das mãos dele, que veio a Joana. E nós temos estudado a Joana desde 1992. Eu conheci o livro O Ser Consciente, encantei-me com o livro e depois descobri que havia uma série. E aí eu voltei lá no livro Jesus e Atualidade, que é o primeiro, para ler toda a série. E uma vez por ano, pelo menos, durante mais de 20 anos, uma vez por ano, na Semana Santa, nos reunimos na Serra da Mantiqueira, na cidade onde nasceu Alberto Santos Dumont, onde é o museu dele, lá no meio da mata, recluso durante a Semana Santa, a gente estuda uma obra da Joana. Como já tem mais de 20 anos que eu vou para lá, isso significa que nós já estudamos mais de 20 obras. E agora, recentemente, há uns 2 anos atrás, nós criamos na nossa casa, também fizemos isso em Pernambuco, lá em Caruaru, o estudo da obra da Joana. Então a gente estuda calmamente, capítulo por capítulo, até estudar a obra toda. Já estudamos Jesus a Atualidade, já estudamos o Homem Integral, e agora demos um salto para estudar o livro Seja Feliz Hoje. Depois voltamos lá para o autodescobrimento, que seria a obra Plenitude, seria a obra seguinte. Então, no Seja Feliz Hoje, a Joana vai nos mostrar como é que é o processo da felicidade. Essa palavra tão presente no nosso vocabulário, mas tão difícil de compreender. Então nós vamos tentar entender a felicidade a partir do filósofo Aristóteles. Ele vai dizer que a felicidade se refere a uma equação entre a virtude e o vício. Numa média entre as duas, ele considera a felicidade. Então, nós vamos estudar Platão, dizendo que a felicidade estaria ligada ao homem que entra na caverna, na passagem O Mito da Caverna. Quando o homem vai entrar na caverna, ele é banhado no sol, e a luz cega o homem. E ele, tentando fugir da luz, ou tentando encontrar com a luz, ele entra na caverna. Quando ele entra na caverna, primeiro, ele já está meio cego, está vendo a coisa meio embaçada. A luz, como ele está entrando na caverna, a luz está batendo no rosto dele, na nuca. Hein, gente? A luz bate no rosto ou na nuca se ele está entrando na caverna? Na nuca. Então a luz passa por ele e atinge as paredes da caverna. E as imagens que ele vê na parede da caverna dá a sensação que é a luz.
Então ele pensa, se eu seguir esse rastro dessa imagem, eu vou chegar na luz. E ele começa a entrar dentro da caverna. E vai seguindo aquele rastro de luz, aquela sombra, aquela imagem que a luz projeta na parede da caverna. Só que aquela luz, na verdade, não é a luz, é a sombra. E quanto mais ele adentra a caverna, mais distante da luz ele fica. Platão vai nos ajudar a entender esse mito da caverna para mostrar que a luz projetada na parede da caverna é a antítese da luz, é a sombra, é o contrário da luz. E quanto mais nós buscamos entrar na caverna, a gente se afasta da luz. Ele fala que é quando nós buscamos a felicidade nas coisas materiais. Quanto mais nós consumimos, quanto mais nós compramos, quanto mais nós acumulamos, nós nos afastamos da felicidade. O curioso é que o consumo parece ser felicidade o tempo todo. Um iPhone novo, a troca do automóvel, a casa que se reformou, a casa que se comprou, o iate, a viagem para a Europa. Parece que é felicidade. E hoje, com as redes sociais, a pessoa tira uma selfie. Então, quem está do outro lado diz, ela está feliz, ó. Está em Paris, está em Roma, está na Itália, está perto da Estátua da Liberdade. Aliás, eu não conheço a Estátua da Liberdade até hoje. Está perto da Estátua da Liberdade. Né? Tá em Massachusetts, em Harvard, qual outro? A Universidade de Cambridge. Então, aí o cara faz uma selfie lá perto está escrito Universidade de Cambridge. Ele faz, no meu caso, eu fiz o cantinho, né? Fiz uma selfie com um cantinho, não, o cara tirou a foto. Então, estou aqui, o cantinho está atrás de mim, cantinho de luz, né? Lá em Peabody. Então, quer dizer, olha, o cara é famoso, está fazendo palestra nos Estados Unidos, está com dinheiro, né? Então, se associa, tem dinheiro, está famoso, está passeando, é feliz. Eu tenho uma paciente que é de Fortaleza e ela me diz o seguinte, eu saí do Facebook. Aí eu disse, porque ela é novinha, tem 20 e poucos anos, mas numa depressão profunda, né? Um processo depressivo profundo. Eu disse, mas por que você saiu do Facebook? Ela disse, porque lá no Facebook todo mundo feliz. Aí quando eu olho, a minha depressão aumenta, porque eu me sinto a mais desgraçada das pessoas. Veja que interessante, eu não imaginava que a aparente felicidade, a felicidade falsa do Facebook, na maioria das vezes aquela fotinha ali está mostrando um coração sangrando, o casal que está beijando está se separando, porque como a gente trabalha com bastidor, quantas vezes eu vejo numa festa o casalzinho lá desfilando e no outro dia no consultório a esposa dizendo, estou saindo de casa, o marido está dizendo, estou me separando. Então, é um processo falso, é uma ilusão. Então, o consumo, qualquer tipo de riqueza material, não é sinônimo de felicidade. Aí tem até aquele ditado, o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. Não, às vezes atrapalha. E tem um amigo que diz assim, se o dinheiro não traz felicidade, deposita na minha conta, então seja feliz. Né? E a gente fica com essa equação. Essa equação que tem incomodado os filósofos ao longo da história. Nós vamos ver, por exemplo, Karl Marx, defendendo que a felicidade é a condição equânime da distribuição de bens. E a infelicidade é a desigualdade social. Então, se houver igualdade social, as pessoas serão felizes, porque ele está colocando em evidência o consumo. E aí vai nascer o movimento socialista, o movimento de busca da igualdade. E quando a gente vai buscar o pensamento espírita, o pensamento cristão, de certa forma ele é socialista. Porque quando a gente olha para o outro, despossuído, não tendo às vezes a condição de uma vida com recursos, nós queremos ajudar. A pessoa está com um carrinho quase caindo no pedaço, vamos fazer uma vaquinha e ajudar ele a trocar de carro, a casa está pingando em cima, vamos fazer uma campanha para colocar o telhado.
Então, de certa forma, a gente está tentando fazer aquele ficar mais igual ou menos de igual que nós. É o pensamento marxista. Sigmund Freud vai dizer que a felicidade está ligada ao orgasmo, ao processo sexual. Então, quando o homem se interessa pela mulher, a mulher se interessa pelo homem, a mulher se interessa por outra mulher, ou o homem se interessa por outro homem, enfim, quando há um interesse sexual, então tem todo aquele trabalho de sedução, pisca o olho, a mulher finge que vê, ele vai embora, né? Que a mulher conquista de outra maneira. O homem, ele chega e diz, amor, vamos tomar um café, você conhece, tudo bem com você? Qual o nome da cachorrinha que está aí do lado? Aquelas cantadas sem graça. A mulher já é diferente. Ela conquista da seguinte maneira, ela olha para ele e vai embora. Ou então ele fala alguma coisa para ela, dá um desprezo, ele se sente o pior dos seres, aí ela dá 3 passos e dá uma olhadinha para trás. Se ela der uma olhadinha para trás é porque ela está interessada. Então, são maneiras de conquistas. O que levou Freud a entender que a civilização nasce dessa conquista. O homem chega para a mulher e diz, querida, vamos fazer um pacto nós dois? Eu não aguento, todo dia tem que sair, conversar, piscar o olho, oferecer as coisas. E se você me economizasse isso? Eu, quando quisesse o sexo, eu já falava vamos, e você fosse. Porque é muito cansativo essa coisa de conquistar. E a mulher disse, a proposta é interessante, mas o que eu ganho em troca? Ele disse, não sei, dinheiro, carro, cartão de crédito limitado. Não tinha, mentira que não tinha isso na pré-civilização. E aí o homem disse, não sei. Ela disse, um filho. Me dá um filho e eu me dou para você. E assim nasceu a civilização. O homem quer o sexo, a mulher quer o filho. É como Freud vê o início da civilização. Então, para o homem ser feliz é o sexo. Para a mulher ser feliz é o filho. E aí, para que o homem não se saturasse da felicidade, a civilização criou um mecanismo de distanciá-lo da felicidade. Então criou o trabalho. Porque para ele, não adianta só ele dar o filho para ela, ele tem que sustentá-los. Ele tem que construir uma casa para ela ou contratar um carro. Então é necessário que ele trabalhe. Ele precisa trabalhar. Só que quando ele tá trabalhando, ele não está transando. Então já distanciou o negócio. Aí ele já fica pensando, quando eu chegar em casa, tudo bem, eu vou dar dura aqui. Mas quando eu chegar em casa, vai ter a recompensa. Só que quando ele chega em casa, a civilização inventa coisa, futebol. E ele vai jogar futebol. Mas quando terminar o futebol, vai render. Aí termina o jogar o futebol, que ele chega em casa, a mulher tá dormindo. Aí no dia seguinte, toda a rotina de novo, e ele fica esperando. Quando eu chegar em casa, e aí tem o teatro. Ele vai pro teatro, quando chega no teatro, a mulher tá dormindo. E aí, quando ele diz, meu Deus, como é que vai ser? Aí quando não tem mais nada, ele fala, agora você vai pra igreja. E na igreja é pecado transar. Lembre-se que o sexo é o pecado original. Então a religião passa a ser um mecanismo para distanciar o homem da felicidade, na visão de Sigmund Freud. Então nós vamos lidar com a civilização extremamente castrada, onde o sexo é pecado. E por mais que a gente tente libertar desse paradigma, ele está no nosso inconsciente, é difícil. Está associado. O sexo é para reprodução. Então, entender o sexo como elemento de prazer e a reprodução como consequência para o homem moderno, isso é muito difícil para nós. E quando alguém vem argumentar comigo, eu digo, como é que eu faço? Eu sou casado há 27 anos, completei agora, dia 13 de abril. Eu tenho 5 filhos. A minha filha maior está com 17 anos, então eu não vou mais transar com a minha esposa, porque se é para reprodução, eu sou vasectomizado, então não reproduzo mais, então eu não transo mais. Então essa é a equação que a religião construiu, sobretudo o princípio judaico-cristão, que distanciou o homem da felicidade, na visão de Freud. Então, para ele, felicidade é a relação sexual. Então, nós temos aí a visão platônica, que a felicidade é o consumo.
Nós temos a visão marxista que a felicidade é a igualdade, portanto é possuir bens materiais, que é o chamado materialismo, o materialismo socialista ou materialismo científico. E temos o pensamento religioso, o pensamento freudiano, que a felicidade estaria ligada ao sexo. E aí ficamos nessa dificuldade de entender o que é felicidade. No Livro dos Espíritos, na questão 920, pergunta Allan Kardec se a felicidade existe. Aí os Espíritos respondem: a felicidade, a Terra é um planeta de expiações e provas. Sendo um planeta de expiações e provas, a felicidade não é algo presente do ponto de vista o tempo todo. Aí Allan Kardec, na questão 921, pergunta: mas não é possível a felicidade na Terra? Aí os Espíritos respondem: a felicidade na Terra é possível desde que o homem cumpra as leis de Deus. E aí que são elas, né, gente? Como cumprir as leis de Deus? E onde é que estão essas leis? As leis de Deus estão gravadas na consciência. A nossa consciência o tempo todo nos diz que não estamos cumprindo. Desde que cumpramos a lei de Deus. Nós vamos encontrar Sócrates e Platão fazendo a introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e também no Livro dos Espíritos, porque esses espíritos assinam a obra espírita. Então Sócrates vai dizer que a felicidade e a riqueza são pesos de uma mesma balança, são pratos de uma mesma balança. Um não sobe sem que o outro desça. Então, ele quer dizer que se a riqueza houver, a felicidade reduz. Se a felicidade aumentar, a riqueza reduz. E então entramos nessa equação. Pratos de uma mesma balança. Um não sobe sem que o outro desça. A ponto de surgir na Grécia o chamado Sócrates radical, que era o movimento dos cínicos. O cinismo que nós conhecemos hoje, que tem um significado completamente estranho, na Grécia, é com K. Então era químicos ou cínicos. O maior líder do movimento cínico, o maior cínico da Grécia, chamava-se Diógenes. Diógenes abriu mão de toda a riqueza material. Ele não possuía nada. Era o Sócrates radical. A única coisa que Diógenes possuía era uma canequinha que ele pendurava no pescoço numa cordinha. Era só essa posse dele. Para dormir, ele dormia dentro de um barril de um amigo. Era a casa dele. Então ele não possuía nada. Para dar exemplo, ele era totalmente... combatia totalmente a posse de qualquer tipo de riqueza. E Diógenes era muito respeitado por isso. Era admirado pela capacidade dele de viver sem a posse da riqueza, a ponto de Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia, o homem que formou o maior império do mundo na antiguidade, Alexandre foi conhecer Diógenes. E ao se aproximar de Diógenes, Alexandre diz assim: eu gostaria de falar com Diógenes. E ele, então, sentado no chão, disse: sou eu. E ele disse: posso conversar com o senhor? Ele disse: sim. Sabe quem eu sou? Aquele monte de general, aquele monte de soldado, e ele na frente, né? Sabe quem eu sou? Diógenes disse: não, te darei. Se você quiser um castelo, eu lhe darei. Se você quiser um baú de ouro, você terá. Um grupo de soldados, você terá o que você quiser. O que você deseja. Porque esse é o meu sonho. Lhe dar um desejo.
presente. Passa aqui lá quando o sol bate em mim. Aí Alexandre, primeiro desafiar aquele homem poderoso, falar isso com um homem poderoso, né? Alexandre olhou para ele e falou, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu gostaria de Diógenes. Demonstrando a firmeza daquele homem que tinha encontrado a felicidade na ausência dos bens terrenos. E o outro, que não era feliz, a felicidade estaria ligado à ataraxia. O que é a ataraxia? A quietação da alma. Veja que fantástico. A felicidade é a quietação da alma. Isso diz muito para nós ocidentais. Na busca do consumo, na busca da conquista, na busca do poder, na busca do acúmulo, nós nos tornamos seres inquietos. Inquietos. Agitados. Essa agitação faz com que nós vivamos o mundo do futuro e percamos a vida presente. Veja a profundidade de Diógenes. Ele estava dizendo para nós que a felicidade está na vida presente, está no presente. Se vocês me perguntarem, Aloysio, você é feliz? Eu digo, sou. Porque eu estou vivendo a felicidade de estar aqui em Píboli, com os amigos, estou hospedado na casa do Carlos e da Lu, tá em contato com meu amigo Luiz, encontrar e receber aquele abraço gostoso do Mackenzie. E ver o encanto e até ganhar de presente uma escultura, uma pintura da nossa Shirley. Então isso é felicidade. Falar de Jesus, falar da doutrina espírita, isso é felicidade. Então a felicidade é o presente. A felicidade é tomar daqui a pouco, vocês vão tomar um caldo de camarão, um caldo de feijão, senão ele não estava fazendo isso. Então, o caldo, tomar aquele caldo, sentir o paladar, sentir a vibração. Qual de nós prestou atenção na diferença vibratória lá de fora para aqui? A primeira porta, existe ali um portal vibratório de proteção. A energia daquela sala para a energia lá de fora é diferente. Qual de nós percebe isso? Quando a gente vem pela primeira vez, a gente percebe. Traga um convidado pela primeira vez e pergunte a ele. Ele vai dizer, aqui eu sinto paz. Só que a gente, com a inquietação, ficamos anestesiados. Passamos. E nem percebemos. Aquela segunda porta que dá acesso ao salão é uma outra camada de vibração. É diferente da vibração lá de fora. Só que a gente não percebe. Então nós não vivemos o presente. E veja o nome, o presente. Isso é que o Diógenes vai chamar de atarexia. Calma, quietação, quietar. Quietar não é silenciar. Porque às vezes estamos em silêncio, mas aqui dentro tem gritaria. Eu tenho uma paciente que ela diz assim, Aloysio, ela é separada e mora só. Ela diz, eu não suporto o silêncio. O silêncio grita nos meus ouvidos. Quando eu chego na minha casa, eu corro e ligo a televisão, um aparelho de som, um ar-condicionado, porque eu gosto de barulho. Eu disse, você está enlouquecendo mais um pouquinho e você já deixa no cabide a camisa de força, que vai precisar usar, porque isso não é saudável. Imagina a pessoa em casa correr, ligar um monte de coisa. Eu descobri que eu também faço isso. Quando a Jailza não está. Então isso é falta de paz interior. E a paz interior, ela nasce na vida presente. Não estou falando de reencarnação, eu estou falando em presente agora, nesse momento. E a palestra é um momento especial na Casa dos Momentos. Nos vinculássemos à vida presente, como nós estamos vinculados nesse momento, nossa vida seria diferente.
quantos males nós economizaríamos? Melhor, quantas consultas médicas nós economizaríamos? Quanta medicação a gente deixaria de ingerir? A gente toma uma medicação para o coração, que afeta o fígado. Aí tomamos uma para o fígado, para poder cortar os efeitos colaterais do coração, aí ela afeta os rins, da pedra dos rins. Aí tomamos uma para o rim para cortar o efeito colateral do fígado e vamos nos entupindo de medicação. Por causa da nossa inquietação. Giordano Bruno, através das nossas mãos, escreveu uma obra chamada Inquietações Íntimas, que está esgotada. Tem um volume ou dois aqui que é só aqui que tem, não tenho mais. Então, essa inquietação que a gente vive, a gente não consegue viver a vida presente, a gente não consegue viver o agora. Eu tomo café já pensando, estou lendo jornal, as notícias, o que eu vou fazer. Eu almoço pensando no que eu vou fazer depois do almoço. Então, com isso, olha o que acontece. Eu como pensando no que eu vou fazer depois, então eu não presto atenção no que eu estou comendo. Aí eu como muito. Comendo muito eu engordo. Engordando, eu vou ter problema cardíaco, obesidade, uma série de coisas. Aí eu vou gastar com a academia. Aí eu vou ter que tirar um tempo para academia. Quando eu estou na academia, na esteira, tem uma televisão na frente, para eu caminhar na esteira olhando para a televisão. E aí eu fico mais ansioso, porque eu não consigo caminhar na esteira sem ter televisão. Então a gente vai fazendo, empoleirando uma coisa na outra, como se diz em Minas Gerais. É a inquietação. E aí o Diógenes fala, inquietação da alma é a felicidade. Na questão 922 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz o seguinte: o que é a felicidade na visão do mundo espiritual? E aí os espíritos respondem: do ponto de vista material, a felicidade constitui a posse do necessário. Veja o que é a doutrina espírita. É por isso que o espiritismo é conhecido como bom senso, como a lógica, como a razão. Em muitos lugares do mundo, na Europa, por exemplo, o espiritismo não é conhecido como religião, e sim como uma filosofia. Porque a ideia da doutrina espírita é nos colocar em contato conosco mesmo, destituído de todo e qualquer ritual religioso. Porque o rito religioso nos leva àquela ideia do pecado original. É claro que muito espírita, muito orador espírita, defende a ideia do pecado original porque está no inconsciente dele. Mas não é o que a doutrina espírita mostra. Nós vamos ver Allan Kardec falando... Quando Allan Kardec vai falar de doutrina espírita, ele fala, o que é o espiritismo? É uma filosofia que tem como base científica o estudo do mundo espiritual e do mundo material e a relação desses dois mundos e a consequência dessa relação com consequências morais. Aí eu pergunto a vocês, cadê a religião aí? Aí vão dizer, a religião é o religar com Deus e o espiritismo nos coloca no religar com Deus. Mas não temos crisma. Não temos batismo, não casamos ninguém aqui no centro. Tem um centro que até faz isso, mas não é o natural. Então não tem nada que lembra, não tem sacerdote. Quem está falando lá é o pastor Aloísio, é o padre Aloísio. Não tem. Então é um centro de estudos. É um centro de estudos. É um centro de estudos da alma. É um centro de estudo que que estuda o mundo espiritual e a relação com esse mundo e as consequências dessa relação, portanto a mediunidade. Então é muito interessante como que o espiritismo ele vai nos dar condições de ser feliz. Porque se a gente for olhar do ponto de vista do Diógenes, nós vamos ter que viver na extrema pobreza,
E aí eu pergunto a vocês, com que dinheiro eu iria comprar passagem para vir para cá? Que a gente compra e o centro espírita ajuda. Cada centro dá uma contribuição para vir. Mas se o centro também é desapegado, não, aqui nós somos desapegados da matéria, nós não queremos dinheiro. Ué, como é que vai pagar, ajudar a pagar a passagem do palestrante? E o aluguel? Então, é incoerente. Lá na época de Diógenes fazia sentido, mas isso foi 600 anos antes de Cristo. Isso quer dizer que foi 2.500 anos atrás. O capitalismo ainda não havia sido inventado. Mas hoje, vivendo no mundo capitalista, como é que faz? Como é que faz? Um dia desse eu falei, eu vou reclamar com o doutor Bezerra. Por quê? A conta de luz está vencida, de água, ninguém paga no mundo espiritual, o espírito tem que pagar isso. O doutor Bezerra não providenciou a compra das cadeiras, que está precisando comprar, aumentar as cadeiras? Não, isso é dinheiro, isso sai do bolso de alguém. Então, a gente precisa da aposta necessário. Para vocês chegarem aqui, vocês tinham que ter dinheiro. Ou para comprar gasolina. Antes de comprar gasolina, teve que comprar o carro. Se não tem carro, teve que pagar ônibus, metrô. Então, veja que interessante os espíritos. O que é a felicidade? Do ponto de vista material. A posse do necessário. Até a felicidade, do ponto de vista material, é a posse do necessário. Diz o Chico, diz Emmanuel através do Chico, que toda vez que temos excesso, a gente tem infelicidade. Toda vez que temos uma cesta de ouro, de joias, ali no meio tem uma serpente. Isso é Emmanuel através do Chico Xavier. Então, aí a gente pergunta, mas então o que é necessário? O que é supérfluo? Ter um automóvel é supérfluo? Usar um terno é supérfluo? Viajar é supérfluo? O que é supérfluo? O que é necessário? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem assim, deixamos, São Vicente de Paulo, para a vossa boa vontade a análise. É o livre-arbítrio. É só a gente perceber se estamos esbanjando. O que sobra na nossa mesa, falta na mesa de alguém. Se sobra roupa, alguém está passando frio. E é assim. Porque a gente também tem que pensar na previdência. Os espíritos vão falar da necessidade da gente pensar no futuro. Planejar o futuro. Então, gente, é posse do necessário. De maneira que não há nenhum problema em possuir o necessário. E aí, do ponto de vista moral, diz os espíritos, do ponto de vista material, possuir o necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila. Como é que eu adquiri esse necessário? Como é que eu comprei a minha casa, o meu automóvel? Como é que eu acumulei, de onde veio o dinheiro que eu fiz a minha poupança para a velhice? Consciência tranquila. Porque não adianta eu ser milionário com dinheiro sujo. Nós estamos assistindo aí no Brasil, no mundo inteiro, não só no Brasil, a corrupção da política. A corrupção nos poderes constituídos, não só na política, no meio político, no judiciário, em todos os meios. Gente que nós assistimos uma prefeita que viajava e tinha festas no iate regadas ao uísque importado com dinheiro da merenda escolar. As crianças passando fome e com aquele dinheiro da merenda que faltava para as crianças, ela comprava o uísque importado. É isso que os espíritos falam. Do ponto de vista moral, é a consciência tranquila. É o trabalho digno. Na desigualdade da riqueza do Evangelho,
Os espíritos vão dizer que existem pessoas que enriqueceram dignamente, honestamente. Quem está distante disso não imagina que isso seja possível. Os espíritos dizem que isso é possível. Desde que tenhamos em mente que a riqueza não nos pertence. Ela migra de mão em mão. Ela migra de país em país. Houve uma época que o país que era o maior poder constituído na Terra era Roma. No século XIX era a França. No século XXI é os Estados Unidos. Então migra. Os estudiosos da geopolítica, da geopolítica econômica, diz que o capital, ele anda. Ora, ele está nos Estados Unidos no mesmo dia. Às vezes de manhã ele está nos Estados Unidos, de tarde ele já está na China. No outro dia ele já vai para o Japão. Então ele anda. Porque o dinheiro, ele não é mais físico. Então, da mesma maneira como o capital migra, a riqueza também passa pela nossa mão. Nós não a possuímos. E por que nós não a possuímos? Porque nós não podemos levá-la para o túmulo. Tudo que nós não podemos levar para o túmulo não nos pertence. Somos fiéis depositários. Depositário é aquele que guarda na linguagem bancária. Somos fiéis depositários. Há uns 4 anos atrás, uma mãe nos procurou lá em Guarapari, querendo receber uma mensagem do filho morto. O filho de 22 anos, filho único, faleceu. Teve um tumor no cérebro e quando descobriu, já estava em estágio adiantado e ele morreu logo depois. Menino novo, bonito, tocava violão, a paixão da mãe. Na psicanálise a gente chamaria de complexo de Édipo. E a mãe ficou desolada. Ela já era uma mãe separada, vivia só para o filho e o filho morreu. E essa mãe foi lá em busca de notícias. E dissemos, olha, não temos notícia do seu filho. Eu posso dizer para você que ele está bem. Você não tem uma mensagem dele para mim? Não, não temos, mas ele está bem. Aí, quando chegava no outro domingo, ela estava lá de novo. E a gente atende uma quantidade limitada. Só que ela dava um jeito de chegar mais cedo para ser a primeira sempre. Aí quando eu olhava, já falava assim, Luiz, está lá ela de novo, meu Deus. E aí tinha que dizer não para ela. Porque ou a gente diz não, então a gente inventa. Então é uma coisa que o médico tem que tomar muito cuidado. Se ele começar a inventar, acabou. Aí ele não tem mais controle sobre isso. É como diz um amigo meu, que era dono de locadora de vídeo. Eu perguntei a ele, todos os vídeos nenhum é pirata? Ele disse, nenhum, Aloysio. Porque eu tenho um acervo de 4.000, naquela época era videocassete. 4.000 vídeos cassetes. Se um pirata entrar aqui, não serão mais 4.000, serão 4.001 vídeos piratas. Porque quem vai garantir que os outros são vídeos selados? Então, média é a mesma coisa. Se falsear uma mensagem, quem vai garantir que as outras não foram? Então, diz não. E a mulher todo domingo estava lá. Foi aproximando a data de finados, e eu disse a ela, olha, você vai me prometer que você não vai no cemitério. Porque se você for para o cemitério, você vai atrair o seu filho para lá. E ela disse, então, Luiz, eu queria só te perguntar uma coisa que eu sempre quis perguntar, mas eu fico com vergonha. Mas eu preciso perguntar. Eu digo, pergunta. Ela disse, meu filho gostava muito de violão. Então eu mandei enterrar o violão junto com o corpo dele. Esse violão chegou lá no mundo espiritual? Eu disse, não chegou não. Ele chegou lá sem violão, o violão não foi. Se você procurar escavar lá, você vai ver que ele está no mesmo lugar que você enterrou. Porque o violão ele não desencarna, ou ele não desmaterializa, ou ele não desmadeira, né? Porque o homem desencarna. O violão seria desmadeirar. Então não tem o violão como desmadeirar. Então o violão ficou aí. Então veja, na cabeça dela, como ele gostava do violão, se ela enterrasse o violão chegaria lá. Ou seja, o violão não pertence a ele. E Jesus nos dá um mecanismo de avaliação do que seja verdadeiramente o nosso tesouro. A riqueza verdadeira.
ele fala, a riqueza verdadeira é aquela que a ferrugem não destrói. É aquele que o cupim não come. Então o violão o cupim come. O carro, a ferrugem come. É aquela que os ladrões não roubam. Qualquer coisa que não passar por essa 3 peneiras não é riqueza. Então, a minha esposa é uma riqueza para mim? Sinto muito, eu amo muito a minha esposa, tem 27 anos que eu sou casado, mas ela não é uma riqueza, não posso levar. Porque os vermes comem. Não inventaram ainda o caixão para casal. Mesmo se morrer os dois juntos, eles vão ter que retornar separados. Imagina, de repente eu estou até dando ideia, se algum dono de funerária estiver me assistindo, ele pode inventar um. Veja, aí fala, eles se amavam tanto que quiseram ser enterrados juntos. E aí um caixão para casal, não tem. Então logo, a minha esposa não é a minha riqueza. Não é por quê? Porque eu não a possuo. Um ser humano não pode possuir o outro. Simples assim. Os dólares, a gente sabe que o dólar é uma moeda, uma das moedas mais fortes, mais sólida. É engraçado o dólar. Se o Brasil tá bem, o dólar sobe. Se o Brasil tá mal, o dólar sobe também. Eu digo, qual é a lógica disso? Eu não consigo entender. Né? Então, o dólar é uma moeda forte. Mas já viram algum caixão com uma gaveta para depositar os dólares do defunto? Não tem. E essa é uma invenção que não dá certo, porque só vai enriquecer o coveiro. Porque não pode levar os dólares. Então, não passa pelo teste. Por isso, não é instrumento de felicidade. Então, o dinheiro só é válido, a riqueza só é válida, a posse só é válida, o poder só é válido quando a consciência for tranquila. Tranquila. E continuam os espíritos. Então, do ponto de vista material, posse do necessário. Do ponto de vista moral, consciência tranquila e o dever, a consciência tranquila do dever cumprido e fé no futuro. Veja que interessante, os espíritos voltam a Diógenes. Como é que a gente tem fé no futuro? Quando a gente vive o presente. Nós temos fé no presente e vivemos o futuro. Isso é doideira. Isso é loucura. A gente tem que ter fé no futuro. Porque o que é a fé? A fé é você aceitar sem saber o que vai acontecer. O padre Marcelo, ele vai fazer uma experiência de fé, ele fica em pé e se solta para trás no João Bobo. E pede a um sacristão que o segure. E o sacristão fica atrás. E aí ele se solta e o sacristão segura. Ele disse, isso é fé. Eu confiei que ele ia me segurar. Assim temos que ser com Deus. Fé no futuro. Acreditar. Mas é acreditar mesmo. Olha, eu não sei o que vai ser. Minha filha fez o vestibular. Será que passa? Será que não passa? E a fé, onde é que está? Se você tem fé. Ah, se eu tiver fé, ela vai passar. Não, se você tiver fé, você vai esperar. E se ela não passar? Se ela não passar, é o melhor para ela. Só que isso é tão difícil para uma civilização que se acostumou a controlar. Eu quero ter o controle. Eu quero ser Deus. Eu quero ter o dom do futuro. O único ser que não tem fé e que não precisa de ter fé é Deus. Porque ele atravessa o tempo. Ele sabe o que vai acontecer conosco. Então ele não tem fé. Ele não tem esperança. Mas nós precisamos de esperança. Nós precisamos de fé. A fé no futuro. Para a gente se aquietar no presente, a gente precisa ter fé no futuro. Um grande problema da sociedade moderna é a ansiedade. O que é a ansiedade? Ansiar pelo futuro. Ânsia lembra vômito. Então a ansiedade é quando você vomita.
o presente no futuro. Alguém já viu alguém vomitando para trás? Não, a gente vomita para frente. Então aquilo que a gente deveria processar no presente, a gente engole inteiro e vomita para o futuro. Isso é a ansiedade. Quando a gente para com calma e medita sobre os nossos problemas, nós vamos primeiro perceber que a grande maioria dos nossos problemas não são problemas. Porque para ser problema, lembra da matemática? Problema é para a gente resolver. Então, para ser problema, tem que ser algo presente. Meu filho quebrou a perna. É um problema. Eu tenho que resolver. Como é que eu vou resolver? Vou levar para o médico. Eu estou com dor de dente. Como é que eu vou resolver? Eu vou para o dentista. Isso é um problema. Agora, eu não sei se amanhã chover, como é que eu vou fazer? Não é problema. É preocupação. Eu estou querendo me ocupar com o dia do amanhã. Ou seja, a ansiedade. Essa ansiedade nos tira do tempo. Porque o tempo, diz os Espíritos, no livro dos Espíritos, é uma construção para o mundo inferior, para o mundo material. No mundo espiritual superior não existe a temporalidade. É atemporal. Para os Espíritos, o que existe é o eterno presente. Para nós, existe o passado, o presente, o futuro. Por quê? O presente nós colhemos o que plantamos no passado. O presente a gente explica como nós vivemos e explica como nós vivemos no passado. Por exemplo, há um ano, menos que isso, quando eu estive aqui não estava ainda, há uns 6 meses atrás, talvez um pouco mais, eu descobri que eu tenho uma pessoa da família que eu não conhecia, né? Uma tia muito querida. E era muito rigorosa, mas é uma tia querida. O nome dela é Beth, né? Tia Beth. Aí eu fui apresentada a minha tia Beth. E essa tia Beth, que é uma tia chata, que não me deixa comer açúcar, que eu tenho que comer só 2 colherzinhas de arroz, né? Pra quem comia 10, agora come só 2, talvez 15, né? Porque a base do prato mineiro é arroz com feijão. E agora só 2 colheres, daquela de sopa. A médica, a nutrologia, a endocrinologista, ela foi bem sincera, olha, não é aquela colher, aquela concha não, meu filho, é aquela colher de tomar sopa. Sabe aquela? É daquela. De uma doutora, 2 colherzinhas daquela, não vai dar nem pro buraco do dente. Mas, ou você toma 2 colherzinhas, ou você faz já um plano funeral. Porque daqui a pouquinho você começa a ficar cego, vai tirar uma perna, depois tirar outra, depois você vai pro mundo dos pés juntos. Eu digo, então tá bom, então eu vou comer 2 colherzinhas de arroz. Como é que eu vou me sustentar? Ela disse, com folha. Você já viu como é que funciona o coelho? O boi, ele se alimenta de folha. Então, mais ou menos o que você vai fazer. E carne você pode comer, desde que seja uma carne magra, um peito de frango e tal. Mas só isso. Ela disse, só isso. Então, por que eu tenho que abrir mão do açúcar? Adivinha o que eu fiz lá atrás? Comia muito açúcar. E não foi na encarnação passada, não. Foi nessa mesmo. Um dia eu estava com vontade de comer uma sobremesa e não tinha. E eu procuro aqui, procuro ali. Eu disse, não tem nada doce, a minha mulher. Não tem, não. Tem açúcar. Aí quando pensou que não estava comendo açúcar, veio a tia Beth. Então, no presente, isso, analisando, no presente nós colhemos o que plantamos no passado. O que eu sou hoje é o que eu plantei lá. O de bom e o de ruim. Não é culpa de Deus. Deus não castiga. Eu colho o que eu planto. O plantio é livre. Eu posso escolher plantar maçã ou abóbora. Não dá para eu plantar abóbora e querer colher maçã. Mas a colheita é obrigatória. Então o presente é o resultado do que eu plantei no passado. E o futuro? Por que existe o futuro? É a possibilidade de eu melhorar o presente de amanhã fazendo hoje. Como hoje eu tenho uma conduta melhor do que eu tive ontem, significa que amanhã eu terei uma colheita melhor. Então, o que acontece?
o presente, o passado e o futuro é uma criação mental do espírito imperfeito. Os espíritos superiores, como eles não têm que purgar o passado, eles não têm passado. Como eles não têm que semear o futuro, eles não têm futuro. Eles têm um eterno presente. Então, vivemos da temporalidade. Então, quando nós saímos do presente, que é a temporalidade em que podemos construir o futuro, e vamos para o futuro, o nosso psiquismo enlouquece. Nosso psiquismo enlouquece. Os orientais dizem que a nossa mente, a mente do ocidental, é como se fosse um macaco louco, pulando de galho em galho. Agora imagina quando Diógenes pede a quietação da alma, se a mente é um macaco louco. Eu vou pagar duplicata, meu Deus. Mas o carro também vai vencer a prestação. Minha sogra disse que eu tenho que fazer tal coisa. Minha mulher, esqueci que a mulher falou isso. Meu marido disse aquilo. E a gente fica assim. E comendo e pensando, o que eu vou fazer? E aí os budistas, eles dizem assim, quando você for comer, coma. Quando você for beber, beba. Quando você for dormir, durma. Eu, quando li isso pela primeira vez, disse, mas que coisa mais imbecil. Ué, pessoal, de comer, ela vai comer. Nós beber, vai beber. Nós dormir, ela vai dormir. Isso é uma coisa muito sem graça. E depois eu fui compreender o que é isso. Quando eu for comer, eu vou comer. Eu vou saborear a comida. Como o chá deles. Eles aquecem a água. E a água vai chegar à fervura. Então eles vão ouvir o barulho, o tilintar da água. Eles desligam, traz ervas coloridas, então a visão. Primeiro a audição, depois a visão. Botam aquelas ervas coloridas dentro do vasilhame, abafa. Abafando, vai exalar o cheiro do chá. Olfato. Para tomar, eles vão tomar em cuias, em xícaras sem asa. O tato, o calor. E por último, o paladar. 5 sentidos. Para tomar uma xícara de chá. Isso é viver o presente. Cheiro, o tato, a audição, a visão e o paladar. Qual é o cheiro do nosso almoço? Qual é a temperatura da comida que comemos? Imagine no self-service, que tem dezenas de pratos. O que cheira ali? Na minha infância, minha mãe, ela tostava o alho no óleo, depois ela vinha com feijão inteiro e jogava. E a gente escutava aquele chiado. E aquele cheiro de feijão com alho subia. E aquilo a molecada ficava aguçada, o almoço vai sair. E aí a mãe pegava o soquete e socava o feijão. Depois era uma coisa meio anti-higiênica, naquela época não se preocupava com a coisa, não tinha inspeção sanitária. Ela dava o soquete sujo para as crianças comer. Depois que socou, aí a gente ia lamber o soquete. É bem nojento isso hoje. Mas era assim. E aí, depois ela ia servir o feijão, o arroz. A gente não sente mais cheiro de feijão. A gente perdeu. A gente não vive a vida presente. Então, comer na visão budista é prestar atenção no que você come. Aí você não vai comer muito. Porque você vai comer com prazer. Você vai prestar atenção nas garfadas. Você vai comer o alimento em separado. E isso é comer na hora que for comer.
beber. Saiu uma reportagem na televisão, que já tinha passado muito pela internet, o mecânico da Alemanha, usando a Coca-Cola para tirar a ferrugem do para-choque de um carro. E depois, então, a jornalista, um engenheiro vai explicar por que a Coca-Cola faz isso, e a própria fábrica da Coca-Cola, e o fato da Coca-Cola não dar a receita, provoca ainda mais as... Mas veja, é isso que nós bebemos. Algo que tira a ferrugem do para-choque do caminhão. É isso que nós tomamos. E por que eu tomo Coca-Cola? Eu tomo Coca-Cola porque eu comi uma carne muito pesada, entendeu? E aí a Coca-Cola é para ajudar na digestão. Veja que coisa estranha. Eu tomo veneno e tomo um antídoto para aquele veneno, que é outro veneno. E aí, como eu sou diabético, eu não posso tomar Coca-Cola, mas tem a Coca-Cola zero. Aí meu filho falou, pai, eu já aprendi a tomar Coca-Cola zero com o senhor. Eu já estou com consciência de culpa, falando agora na palestra. Aí me dizem que a Coca-Cola zero, ela tem mais veneno que a Coca-Cola comum. Mas eu disse, bom, eu tenho que escolher, ou eu morro de diabetes ou eu morro de câncer. Como o câncer demora um pouco mais, eu vou morrer de câncer tomando a Coca-Cola zero. Mas percebe? Então assim, imagine ao invés da Coca-Cola zero ou da Coca-Cola comum, tomar, por exemplo, um suco de abacaxi. Um suco de cajá. Um suco de umbu ou imbu, lá do Nordeste. Hoje, com a globalização, a gente tem isso tudo em todo lugar. Aqui tem as frutas típicas também. Aí sim. Aí você vai poder sentir o cheiro do suco. Aí você vai sentir o paladar. Mas a gente abriu mão disso. A gente toma água e não presta atenção no paladar da água. A água tem paladar. Quando a gente está com sede, a única coisa capaz de resolver a nossa sede é a água. A gente perdeu esse contato. E dormir. Quando a gente vai dormir, a gente não dorme. A gente não dorme porque a gente leva para a cama conosco os problemas. Tem homem que dorme com a esposa. Tem mulher que dorme com o marido. Tem esposa que dorme com a esposa, porque também tem os casais homoafetivos. E tem gente que dorme com um problema. A esposa não percebeu que ali tem um amante entre ela e o marido. Um amante chamado problema. Então ele está ali. O olho está tentando fechar, mas está pensando um monte de coisa para fazer no dia seguinte. E fala aí, quando eu desdobro, eu vou para o mundo espiritual. Desdobrar em quê? Que mundo espiritual? O mundo espiritual não paga duplicata. O mundo espiritual não tem que pagar conta de luz. A luz é eterna. Então eu não durmo. Nós não nos preparamos para dormir. No texto Melancolia, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão nos dizer que nós não morremos de depressão, nós não cometemos suicídio por causa do sono. Porque a saudade da vida espiritual é tão grande que a gente corre o risco de se matar para voltar para lá. E aí, quando a gente não está aguentando mais, a gente dorme. E durante o sono nós voltamos para a vida espiritual. E passamos lá de 6 a 8 horas. Então é como se a gente tivesse no fundo, eles usam essa imagem, essa analogia. É como se a gente estivesse no fundo do rio ou do oceano, e aí a gente levanta para respirar. É o sono. É o sonho. Freud vai dizer que o sonho é tão importante que se a gente não sonhar uma noite, se passarmos uma noite em claro, o problema não é o sono, é o sonho, diz ele. A gente acha que o sono é reparador para o corpo, mas mais importante que o sono é o sonho.
E ele disse, nós não sonhamos uma noite. O sonho ocupa, no mínimo, 25% do tempo do sono. Se a gente não sonha uma noite, não dorme uma noite, na noite seguinte, quando nós formos dormir, nós vamos sonhar no mínimo 50%. Se a gente ficar 2 noites sem dormir, na noite seguinte vamos sonhar 75% do tempo. Ou seja, não desconta. Se eu ficar 3 noites sem dormir, na noite seguinte eu vou sonhar a noite inteira. Se eu ficar 4 noites sem dormir, eu vou sonhar com o olho aberto. Eu vou delirar. Veja, o Freud não está falando de espiritual, mas só para a gente entender como nós temos necessidade do sono. E nós não nos preparamos para dormir. Aí vocês vão perguntar, Luiz, como é que é se preparar para dormir? É só a gente ler no Livro dos Espíritos a questão 919. Santo Agostinho nos dá uma receita, gente. Olha a pergunta de Kardec. Qual o meio prático e eficaz que tem o homem para vencer as dificuldades da vida? E Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec parece que adivinha a nossa ansiedade, a nossa carência, a nossa ignorância. Ele fala, conhecendo essa frase, como botar isso em prática, como compreender isso com profundidade? E aí Santo Agostinho começa. Fazeis como eu fazia quando estava encarnado. E aí ele vai dizer o que é preparar para o sono. Fazer uma prece. Fazer uma revista do que você fez durante o dia. Do que nós fizemos durante o dia. Avaliar que pessoas prejudicamos. Que erro cometemos. Que situações nós acertamos. Onde acertamos, onde não. O que é que nós vamos precisar resolver no dia seguinte? Então aí dormir. Quando a gente deita inteiro, fecha o olho e dorme, a gente não passa por isso. E isso acontece, sabe aonde? Quando nós estamos com o espírito relaxado. Ao invés da gente ir para o mundo espiritual, a gente fica preso ao corpo. Emmanuel diz que ficamos a 1 palmo do corpo. Enquanto o nosso laço fluídico pode nos levar para o Tibete, para o Japão, para a Inglaterra, para a Rússia, para Assis, na Itália. E a gente fica ali, ó, 1 palmo. Você olha e fala, ué, tá aí ainda? Por quê? A preocupação com o dia nos prende. Nós ficamos chumbados ao corpo. Isso é viver a vida presente? Não. É isso que os chineses, que os budistas vão dizer, quando for dormir, durma. Desligue-se. E não ligue-se. Desligue-se. Então, do ponto de vista moral, a consciência tranquila do dever cumprido e a fé no futuro. A fé, a entrega, a certeza do futuro. Carl Gustav Jung vai dizer que o futuro é uma linha reta e a intuição fica na esquina. A gente não consegue ver o futuro. Quando o futuro nos vem, ele nos vem pelo coração e não pela razão. Porque ele fica na esquina. Por mais que nós olhemos, a gente diz assim, eu tive um aperto no coração, me lembrei de fulano. Será que aconteceu alguma coisa com ele? O telefone toca. Meu coração está apertado. Minha filha, eu acho que você não devia ir. Eu estou prevendo o futuro. Só que é com a voz do coração. Com a voz do inconsciente, falando tecnicamente. Então, o futuro mora na esquina. Então, a única maneira para eu ter paz é eu confiar no futuro. Se eu não confiar no futuro,
Se não tiver fé, não tem paz. E não tendo paz, não tem felicidade. Consciência tranquila, fé no futuro. E Jesus Cristo, em Mateus 34, ele diz assim, Mateus 10, 34, ele diz assim: observeis as ervas do campo. Elas não ceifam, elas não plantam, e vosso Pai não as deixa perecer. Se ele não deixa perecer a erva do campo, que é inferior, como ele vai fazer isso com você, ser de pouca fé? Observai os pássaros. Eles não semeiam. Eles não ceifam. E vosso Pai Celestial não os deixa morrer de fome. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Se vosso Pai Celestial não deixa perecer o lírio, não deixa perecer o pássaro, que é um ser pequeno, um ser inferior, não estou dizendo isso, Jesus quem diz. Como ele vai deixar perecer vós, seres de pouca fé? Eu digo que Jesus está nos comparando a uma garrafa térmica. Seres de pouca fé. Bule, lá em Minas Gerais. Seres de pouca fé. E aí ele continua dizendo o seguinte. Veja que interessante. Não, olha que tratado de psicologia, gente. Não vos preocupeis com o dia do amanhã. Veja, Jesus já está dizendo que a preocupação é sempre com o amanhã. E veja, não vos preocupeis com o dia do amanhã. Eu nunca vi ninguém se preocupar com o dia de hoje. Eu estou na preocupação com a conta de luz que eu acabei de pagar. Eu estou com a preocupação com a palestra que eu estou realizando nesse momento. Não, a gente se preocupa com o amanhã. E ele fala, não vos preocupeis com o dia do amanhã. Porque lá atrás ele diz, porque vosso Pai não deixa os bichos morrer de fome. Como é que vai ser você, rapaz? Seu bully, seu garrafa térmica. É isso que ele está falando com a gente. Não vos preocupeis, pelo amor de Deus. Não vos preocupeis com o dia do amanhã. E olha que sacada dele, gente. A cada dia basta o seu mal. Você já viu alguém preocupar com o dia da manhã, dizendo, ah, meu Deus, eu vou receber uma indenização de 2 bilhões de dólares. Ah, como é que eu vou fazer com tanto dinheiro? Já viu alguém dizer isso? Ah, eu descobri que se eu jogar na loteria eu vou ganhar. Meu cunhado sonha com a Mega Sena, já sonhou 3 vezes. E ele nunca joga, porque tem medo de ficar rico. Meu cunhado é desse tipo. Então assim, meu Deus, o que eu vou fazer se eu ficar rico? Se eu tiver muito dinheiro, ninguém preocupa com isso. A gente só se preocupa, ele preocupa que seu mal. A gente se preocupa com o mal. O que eu vou fazer com 100 anos, saudável, comendo coisas saudáveis, com a saúde 100%, lúcido, falando do espiritismo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu em paz, maduro, meditando, o que eu vou fazer do meu futuro? Ninguém pensa isso. Ele pensa assim, já pensou se eu estiver cego? Ah, e se me amputar uma perna? E se eu tiver que fazer hemodiálise? A gente só pensa no mal. E aí Jesus diz, não vos preocupeis com o dia do amanhã, pois a cada dia basta o seu mal. E aí ele arremata de forma fantástica, dizendo assim, buscai primeiro o reino de Deus e todo o resto vos virá por acréscimo. Veja o desprezo dele. Mackenzie vai dizer, e o carro?
Jesus fala, é o resto, meu filho. Luiz vai dizer, mas e a casa, e a mansão em Miami? Isso é resto. Mas, Senhor, é a mansão. Mas isso é resto. Vem por acréscimo. Veja, ele não está dizendo assim, buscar primeiro o reino de Deus e você vai viver na miséria. Buscar primeiro o reino de Deus e você vai ficar cego e você vai morrer. Não, ele está dizendo assim, virá por acréscimo. Relaxa. Relaxa. Cada pessoa que está aqui, do outro lado da internet, cada pessoa que está aqui, quantos problemas já passou e foram resolvidos? Alguns a gente não fez nada e eles se resolveram por si mesmos. Se nós chegamos até aqui, por que agora não vai dar certo? Veja que raciocínio imbecil nosso. Então, quando a gente vai para o futuro, a gente pira, enlouquece. Saímos do tempo. E sabe o que acontece? Quem vai para o futuro, volta para o passado. E fica como o badalo do relógio. Passado, futuro, passado, futuro. Quem tem transtorno de ansiedade, é o tema que eu vou abordar lá em Newark, né? Que é lá em New, como é que vocês falam? New Jersey. É assim que vocês falam? New Jersey. Eu falei New Jersey. Aí, não. Primeiro eu ia falar New Jersey. Aí a Amanda, quando era pequenininha, falou, não, meu filho, não é New Jersey. New Jersey. Falei, tá bom, Amanda, o seu nome já diz tudo. Eu falei, Massachusetts. Ela falou, não é Massachusetts. A Amanda pequenininha, já conversava viado. É Massachusetts. Nossa, minha língua quase deu nó agora, Amandinha. Então, veja bem. Eu até esqueci, você fala bobagem, né? Até esqueci. Então, lá em New Jersey, eu vou falar da ansiedade. Então, a ansiedade é irmã gêmea da depressão. Onde tem uma, tem a outra. Esse é o grande desafio dos psiquiatras. O psiquiatra dá um ansiolítico para quietar a ansiedade, quietar o facho do sujeito. Quieta tanto que ele cai na depressão. Aí dá um antidepressivo para tirar ele da cama. Anima tanto que ele quer se matar. Aí corre e dá um outro ansiolítico. E vai entupindo de remédio. Então, um bom psiquiatra, para regular o humor do indivíduo, ele leva de 6 meses a 1 ano. 1 ano. Isso é a parte fisiológica. Isso atacando o efeito. Enquanto a causa é do espírito imaturo, arrogante, que teima em seguir as sombras da caverna do Platão. Então a felicidade, diz Diógenes, é a quietação da alma. A felicidade, diz os espíritos, é a fé no futuro. A felicidade, disse Jesus, é buscar primeiro o reino de Deus. A felicidade, diz os nossos amigos Renato Teixeira, é tocar em frente. A felicidade não tem outra opção. Quando a gente diz que não é feliz, não tem uma palavra para o não feliz. Só existe feliz. Infeliz, você está dizendo que você é feliz. É só o in que vem antes, mas a palavra continua. Por exemplo, a gente às vezes rima felicidade com tristeza. Só que tristeza, contrário de tristeza, é alegria. São estados. Então, não tem o contrário de infelicidade. Como não tem o contrário de vida. Qual é o contrário de vida? Morte. Morte é o contrário de nascimento. Nascimento, morte. Vida não tem contrário. Então, existem as palavras que são essenciais. E como disse Exupéry no livro Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Então, as palavras essenciais não têm antônimos. Vida é vida. Não tem contrário de vida. Felicidade é felicidade. Não tem contrário da felicidade. De maneira que todos nós somos felizes. Então, a felicidade não está no futuro. A felicidade não está no saudosismo do passado. Isso é depressão, não felicidade.
A felicidade futura é a ansiedade, não a felicidade. A felicidade está no presente, no momento, em viver cada momento. A felicidade está quando a gente vê o pai partir, lá no Brasil, estando aqui. E eu sei que eu estou dizendo isso, não é uma indireta para você. Muitos de vocês vivem essa realidade. Aconteceu com a Chiris, aconteceu com a Lu e provavelmente com muita gente aqui. Pai, a mãe, lá no Brasil, e não pode ir ver. É dor, arranca, mas não é infelicidade. Porque aquela dor lembra o quanto nós amamos. Lembra as alegrias da infância. Lembra o bate-papo gostoso. Lembra os telefonemas de estímulo. Lembra a voz rouca de abençoar. Isso é felicidade. E aí Renan Teixeira, ele diz pra gente ir tocando em frente. Ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso. Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só trago a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Eu ando devagar e sou feliz, porque já tive pressa e também era feliz. Eu hoje me sinto mais forte e até mais feliz, porque eu descobri que eu sou ignorante, que eu não sei nada. Mas para a gente ser feliz, a gente precisa conhecer as manhas. As manhas, os detalhes das pessoas que amamos. O que é mais rico no mundo do que o ser humano? Hoje à tarde eu fui fazer um atendimento aqui e a companheira me disse assim: Luísio, você gosta muito de pessoa, não gosta? Falei, gosto, sou apaixonado pelo ser humano. Tem gente que fala, para mim não deveria existir ser humano, sou animal. Esquecendo ela que o ser humano também é um animal. Então, eu sou apaixonado pelo ser humano. É o maior tesouro que a gente tem. E os bons espíritos me deu a oportunidade de trabalhar com o ser humano na minha profissão como bancário, depois como professor, agora como psicanalista, como palestrante espírita. Então é preciso a gente conhecer a manha da esposa, a manha do marido, o marido que ronca, e a esposa bate nele, vira meu filho, meu amor, para o outro lado. Às vezes eu falei com a minha esposa, estou sonhando aqui que tem alguém querendo me enforcar. Ela disse, não, porque você dormiu de barriga para cima, você está roncando. E o dia que eu acordei com o meu próprio ronco, deu aquele barulhão, o que foi? Era eu roncando. Então, isso são as manhas. A pessoa que deita do mesmo lado da cama, que coloca o chinelo na mesma posição, que gosta de dormir com aquela camisa surrada. Tem gente até que dorme com a camisa do político, que já passou o tempão, que ele ganhou. São manhas. O Chico tinha uma manha de dormir com o sapato do lado da cabeça, no travesseiro. Do lado do travesseiro. É uma manha. Pode ser higiênico, tem bactéria, sei lá o quê, mas era a manha dele. Cada um tem a sua manha. Tem pessoa que é mal-humorada de manhã. E aí a gente fala, Deus me livre trabalhar com aquela criatura, mas ela não vai se reformar por sua causa. Então você vai ter que lidar com o mau humor dela de manhã, não mexe com ela. Nós homens não aprendemos a lidar com as mulheres quando elas estão de TPM? Simples. A mulher de TPM, a minha esposa é médium, mas a mediunidade dela fica mais ostensiva na TPM. Ela incorpora todos os obsessores que existem, os mais poderosos. Então, durante a TPM da Jailza, eu tenho que ser mansinho, bonzinho, concordar com tudo. Ai de mim se eu discordar. Mas isso aqui não pode ficar aqui, tá certo? Onde você quer que eu coloque, meu amor? E eu coloco lá. Eu não quero ser assassinado. Né? Então, se eu conseguir viver 27 anos de casamento, 27 vezes 12, 270, 54, 300 e... Eu sou bom de matemática. 324 TPMs.
É muita TPM. Cada uma dessas eu corri o risco de ser assassinado. Então eu consegui sobreviver. Então, é a manha. Porque a mulher, o metabolismo dela mexe, porque ela tem essa capacidade de receber espírito. A começar pela gravidez, em que ela recebe, ela e o outro, mesmo corpo. Mediunidade da mulher é uma coisa extraordinária. Mexe com todo. Então, não é frescura, não é mimimi. Ela realmente... E aí ele fala, brinca da mediunidade, mas é verdade. Ela fica com o humor à flor da pele. E aí os espíritos aproveitam. Dizem, opa, vamos fazer uma carona aí, etc. Haja oração no lar, na TPM. A gente tem que aprender a lidar com a manha. É a manha do outro. Tem mulher que fala assim, meu marido gosta de colocar a toalha só desse lado. A minha esposa, Luísio, ela gosta que as coisas sejam arrumadinho aí. Eu fico na casa dos outros, então vou aprendendo essas manhas. É preciso conhecer a manha das pessoas que a gente ama. E respeitar. Porque o amor é respeito. Amor não é imposição. Amor não é querer que o outro seja como eu. Amor é aceitar o outro como ele é. É preciso conhecer as manhas e as manhãs. A possibilidade do renascer. A possibilidade de ser melhor. Sonhar com ser melhor. Acreditar que você vai ter mais paciência. Vai ser menos intolerante. Vai ser menos arrogante. Você precisa acreditar nisso. Por isso você está aqui na Casa Espírita, estudando o Evangelho, para ser melhor. Então é preciso conhecer a manha e a manhã. E os sabores das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. O coração só vai pulsar se tiver amor. Quem não ama, morre. Quem não ama, morre. Tem comprovação científica disso. Por que as mulheres vivem mais? Já pensaram nisso? Porque amam mais. É preciso amor para o coração pulsar. E é preciso paz. Paz. Para poder sorrir verdadeiramente. Então, quando a gente vê uma pessoa sorrindo verdadeiramente, é porque ela tem paz. Ela tem paz. Que a paz de Jesus nos envolva, agora e sempre. Que assim seja. Enquanto a Chiles aparece aqui, viu, Marquesa? Me permita aqui a propaganda. Esse é o nosso último livro, é lançamento. Foi lançado lá no Brasil no dia 25 de março. Portanto, está pertinho, né? O título é Vida Louca, Vida Breve. O título tem a ver com a frase do Cazuza mesmo. Por isso que o louca, inclusive, é com K, para evitar problemas com direitos autorais. Orientação dos espíritos. São espíritos jovens que contam a sua história de uma vida breve, de uma vida intensa, os seus vínculos com o vício, as suas fragilidades, as suas carências com a família. Então é um livro que nos ajuda a compreender, nós a compreender o jovem, e o jovem a se compreender. E ao final de cada história, tem uma passagem do Livro dos Espíritos, fazendo uma análise doutrinária daquela história. Um conta que foi de alcoolismo, então está lá falando dos vícios. O outro conta que foi suicídio, está lá falando do suicídio, e assim por diante. Então, eu quero apresentar para vocês, além das outras obras que estão à disposição. Tá bom? Amigos da internet, um abraço. Amanhã estaremos de manhã lá no Getu e à tarde no FEALMA. De manhã, no Getu é 10h30. 10h30, Carlos, lá no Getu? 10h30. 10h30 aqui nos Estados Unidos.